Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. E aqui no meu canal eu mostro como eu preparo cada uma das minhas aulas de língua inglesa para ajudar você, professor, seja porque você está entrando agora na rede pública, ou porque você já era da rede pública, mas não tinha aulas de inglês atribuídas para você, ou só porque você quer ter mais ideias de atividades. Então eu costumo compartilhar como que eu faço tudo. Aqui na tela eu vou mostrar o material digital que a gente faz o download lá no repositório do Centro de Mídias e também um handout, que é um material impresso que eu faço baseado lá no material digital para entregar para os alunos, já que em 2025 os alunos vão continuar sem ter um material físico para eles. Esse handout está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo, pode clicar e usar à vontade. Vamos começar nesse vídeo. Como vocês devem ter visto, nós vamos falar sobre a primeira aula do primeiro bimestre para as turmas do 7º ano. O título da aula é Free Time Activities, as atividades de tempo livre, atividades de lazer. Nós temos aqui os conteúdos e os objetivos. Então, de conteúdos, nesta aula eles vão aprender verbos para descrever atividades de lazer, a preposição with, que significa com, e os verbos like, dislike, seguidos por ing. Objetivos, nós temos compreender e utilizar vocabulário sobre atividades de lazer e expressar likes e dislikes referentes à atividade de lazer. Isso aqui eu coloco lá no handout do aluno, então já vou mostrar aqui para vocês. A gente olha lá no handout do aluno, já vai ter lá para eles o objetivo, os conteúdos e os objetivos da aula. E aí nós vamos então para a primeira atividade dessa aula. A primeira atividade que nós temos aqui é um Listen and Repeat. Coloquei essas imagens, coloquei essas palavras lá no handout do aluno. Vamos ver quais procedimentos eu uso para fazer essa atividade aqui, ok? Então vou pedir para os alunos lerem o enunciado em silêncio, vou pedir para eles lerem, ok, ó, em silêncio, leiam aqui o enunciado, o que significa listen, o que significa repeat. Então agora vocês vão ouvir e repetir. O objetivo agora é a gente treinar a pronúncia. E aí, como professor, eu prefiro esse primeiro momento, eu faço aqui com eles. Eu não toco o áudio direto que está lá no slide, tá? Então, ok, guys, let's repeat. Walk the dog. Eles repetem. Let's repeat again. Walk the dog. Eles repetem. Ok, olhando aqui na imagem, já que a gente está falando de atividade de lazer, que atividade que é essa? Ah, é passear com o cachorro, teacher, muito bom. Então escrevam aqui embaixo se vocês acharem necessário para lembrar depois, passear com o cachorro. Vamos repetir de novo? Walk the dog. E eles repetem. Se nessa repetição eu observo que eu tenho algum aluno que não está repetindo, eu estou repetindo inicialmente todo mundo junto. Se eu observei que tem um aluno que não está repetindo, eu vou lá e peço para uns 3 alunos separadamente repetir. Ok, aluno 1, repete depois de mim, walk the dog. Ele repete, agora você, 2, agora você, 3. Sendo que esse terceiro aluno é o aluno que eu observei que não está repetindo ou que estava repetindo, mas com problema de pronúncia. Então eu peço para outros alunos repetirem individualmente e depois eu chamo ele sem expô-lo, né? Mas aí ele já ouviu outras pessoas repetindo para ele ter mais exemplos e aí eu dou a oportunidade para ele repetir. Fiz isso com Walk the Dog, faço isso com todas as outras atividades que estão aqui. Então eu leio com a minha voz, peço para eles repetirem umas 2, 3 vezes. Se eu observo que tem alguém que não está repetindo, peço para repetir individualmente. Peço para eles anotarem o significado ali, de repente peço para eles fazerem uma transcrição fonética se necessário, né? Por exemplo, ó, aqui no walk, o O tem um som meio de O e a gente não pronuncia o L, não é walk, é walk, né? E a gente faz essas observações aí, se o professor achar necessário, também não pegar muito pesado, porque ainda é 7º ano, né? Mas só para eles verem que algumas coisinhas vão ter sons diferentes. Fiz toda a repetição aqui. Se o professor achar necessário, ele pode voltar lá no slide da aula e fazer e tocar o áudio lá. O áudio está aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem tocar o áudio, ele está aqui. É só vir aqui e clicar o play. Lembrando que você só consegue tocar o áudio se você lá no repositório do Centro de Mídias baixou a versão PPT do arquivo, que é, gente, essa versão aqui, tá? Quando vocês forem baixar o arquivo, baixar a aula, não vai no PDF, vai no PPTX.
porque essa é a versão PowerPoint que você vai conseguir tocar os áudios, ok? Continuando, fiz então a repetição dos áudios. Se necessário, pode tocar aqui do slide. Eu prefiro fazer a repetição com a minha voz, mas claro, é importante o professor antes ouvir para ver se ele está com a pronúncia certinha ali das palavras para fazer a repetição. E aí a gente vai para o próximo exercício que nós temos aqui. Esse próximo exercício está lá no handout do aluno. Então coloco lá na tela, mostro para os alunos como que está lá no handout deles e peço para eles acompanhando aqui comigo. Então, pessoal, vamos ler em silêncio esse enunciado aqui e vocês circulem as palavras que vocês conhecem. E a gente dá ali 1 minutinho no máximo para eles lerem e circular. Aí a gente pode perguntar, o que é listen? O que é people? O que é talking? O que é free time activities? Então escute as pessoas falando sobre suas atividades de tempo livre. And complete. O que é complete? Completar. Olhando aqui, é completar o quê? A tabela, teacher. Ok, então vocês vão ouvir essas pessoas e vocês vão completar a tabela. Lembrando, pessoal, que eles vão falar as atividades que a gente acabou de ver aqui em cima. Então vocês vão ter que prestar atenção para ouvir tudo, entender tudo. Não, você simplesmente vai ter que ouvir o que o Antônio está falando e ele vai falar de alguma atividade daqui de cima que ele gosta. Vamos ver o primeiro como exemplo? Aí a gente vai lá no PowerPoint, a gente pode tocar o primeiro. Hi, my name is Antonio. I love outdoor activities. In my free time I walk my dog. E aí, pessoal, o que vocês ouviram? Se houver necessidade, a gente pode tocar essa primeira parte de novo. A gente faz o primeiro como exemplo. Teacher, tinha dog no meio? Dog. Qual que é a atividade mesmo com dog? Walk my dog. Ok, vamos ouvir de novo se é walk my dog? E a gente passa de novo esse primeiro trechinho. E se for walk my dog, aí a gente pede para eles escreverem aqui. Entenderam o que é para fazer? Então agora eu vou tocar sem pausar o áudio completo. Depois que eu terminar, eu dou 1 minutinho para vocês fazerem as anotações. Aí eu toco de novo, eu dou mais 1 minutinho. E aí eu toco de novo e eu dou mais 1 minutinho. O ideal, gente, é a gente tocar aqui umas 3 vezes no mínimo, tá? Porque eles têm 4 pessoas para ouvir. A primeira a gente já fez de exemplo, mas eles têm as outras também. Então a gente toca tudo sem interromper. Por que é importante tocar sem interromper? Porque em provas, caso eles tenham exercícios de audição, não vão pausar, e também quando eles estiverem lá na vida real conversando com alguém, a pessoa não vai falar pausadamente, ele vai ter que pedir para a pessoa repetir. Então aqui é legal a gente tocar ininterrupto, mas aí a gente toca mais vezes para ele se acostumando com o áudio. Depois que a gente tocou, a gente pode chamar na técnica de surpresa. Então, aluno número 1, a gente já fez o Antônio, fala para mim do Joaquim. Todo mundo concorda? Todo mundo pôs a mesma coisa? Aluno 2, fala da Penélope. Aluno 3, fala da Betty. Ok? Vamos ver se vocês escreveram da forma correta? E aí a gente mostra os slides com as respostas, só para eles observarem se eles colocaram a grafia correta. Terminamos essa parte, aí a gente vem aqui para a explicação de likes and dislikes, mais o verbo seguido de ing. Isso aqui está no handout do aluno, então como que a gente pode fazer? A gente lê aqui, likes and dislikes, let's everybody repeat, likes. O que é like mesmo? Vocês já viram no ano passado. E dislike, o que é dislike mesmo? Então vamos ler essa explicação, e aí pede para um aluno ler isso aqui em voz alta, depois pede para outro aluno ler outra parte em voz alta, só que quando chegar aqui nos exemplos, o professor lê em voz alta, ok? Hey, I'm Penelope, let's repeat everybody, pede para todo mundo repetir. I really like playing the piano, todo mundo repete. Então a gente tem like, depois tá play ou tá playing? Tá playing, teacher. Por quê mesmo? O que falou aqui em cima? Isso, que o verbo depois do like ele leva ing. E aí a gente faz essa explicação. Terminamos. Isso aqui só para mostrar aqui para vocês. Está lá no handout do aluno, para depois ele ter acesso a isso, para ele poder estudar. Então está aqui nessa parte. E aí a gente dá continuidade lá no slide. E aí tem um exercício rapidinho só para checar o que eles aprenderam, acabaram de ver. Então lá, pessoal, vamos repetir. I like. Todo mundo repete I like. O que é I like mesmo? Deixa eles falarem. Vamos repetir. Listen to music. O que é listen to music que a gente acabou de ver? Ouvir música, ok. E depois do like, como que vem o verbo?
eu vou falar I like listening to music ou I like listen to music? E aí deixa eles responderem e aí a gente mostra a resposta correta, I like listening to music. Terminamos, vamos para o próximo slide que é um foco no conteúdo e aqui vai ensinar a preposition with, que significa com. Ok, pessoal, então nós vamos ver prepositions. O que é prepositions? Preposições, e aqui a gente vai ver essa aqui, ó. Let's repeat, with. O que é with? Ah, é com, teacher, caso alguém saiba. Se não souber, o professor fala. Ok, muito bom. Então vamos aí no handout de vocês, ó. Tá vendo que a gente tá nessa parte? Chega aqui no prepositions with, circula, puxa uma flechinha e escreve que significa com. Então vamos ler a explicação e aí faz aquele mesmo movimento. A gente pede para um aluno ler essa explicação que nós temos aqui no slide e quando chegar a parte dos exemplos, o professor lê em voz alta, né, por partes, né? Ok, let's repeat. Hi, todo mundo repete. My name is Joaquim, todo mundo repete. I like playing basketball, todo mundo repete. With my friends, todo mundo repete. A gente vai fazendo repetição, prestando atenção aqui na pronúncia correta de with. Terminamos isso, então a gente faz um apanhado, então a gente tem alguns exemplos, algumas atividades que a gente usa with, e aí a gente explora, né? Quem pode me falar uma atividade que a gente usa with? Hi, teacher, play sports, ok. Play sports with? Com quem? Ah, meus amigos. Ah, e como que é mesmo? With my friends. O que mais que a gente pode usar with? E a gente pede algumas atividades só para ver uns exemplos rapidinho. Aqui não precisa prolongar muito nisso, tá? E aí nós chegamos na última atividade da aula, que é uma atividade na prática. Mudei um pouquinho isso aqui lá no handout do aluno, então vamos dar uma olhada como que eu fiz isso lá pelo handout do aluno, porque eu deixei um pouquinho mais comunicativo do que está aqui. Então nós temos aqui, ó, interview your friends. Vamos pedir para eles lerem isso aqui em silêncio. O que é interview? Alguém sabe? É entreviste. Entreviste quem? Seus amigos. Do que nós estamos falando, pessoal? Ah, de atividade de tempo livre. Muito bom. Agora vem aqui, eu vou ensinar para vocês como que a gente pergunta para alguém o que a pessoa gosta de fazer no tempo livre. Vamos repetir aqui, ó. What do you like doing in your free time? Vamos repetir de novo? What do you like? Eles repetem. Doing in your free time. Então aqui estou perguntando o que é what mesmo? O quê? O que é you? O que é like? O que é free time? Ó, então o que você gosta de fazer no tempo livre? E como que eu respondo? Eu gosto. I like. Mas lembra como que vem o verbo depois do like? I like playing. I like reading. Lembra que tem que ter o ing. Então aqui, na primeira linha, onde está me, vocês vão escrever uma frase do que vocês gostam de fazer. Por exemplo, I like playing sports. Mas vamos relembrar alguns verbos? Aí a gente vem aqui e faz repetição de novo desses verbos que eles já viram, né? Ok, so let's repeat. Explore new places. Play sports. E aí a gente faz todo aquele trabalho de repetição novamente, porque é para corrigir pronúncia. Eles precisam repetir toda oportunidade que tiver, porque eles não vão pegar a pronúncia de primeira, né? Fizemos a repetição, aí a gente pode dar um minutinho para cada um escrever aqui a frase deles. Terminaram? Ok, aí vocês viram que nós temos mais 3 linhas. Então, em cada linha, você vai pôr o nome de um amigo de sala. Deixa eles colocarem. Então, ok, vamos supor que agora eu coloquei aqui, ó, o aluno número 1. Eu vou chegar para ele e vou perguntar o que ele gosta de fazer. Qual que é a pergunta mesmo? Deixa eles falarem. Ok, so let's repeat. What do you like doing in your free time? Então, olha o exemplo. O aluno 1. What do you like doing in your free time? Aí o aluno fala, play soccer, teacher. Ah, mas vamos dar a resposta completa, ó. Vamos repetir. I like, ele repete, playing soccer. Por que é playing mesmo classe e não é só play sports do jeito que tá aqui? Isso, porque quando tem o ing, quando tem o like, a gente precisa colocar o ing. Quem mais pode me dar mais um exemplo? Aluno 2, faz a pergunta para o aluno 7, por exemplo. E a gente pega 2 alunos que a gente sabe que não vão trabalhar juntos, tá? Para não queimar a prática deles, para a gente não fazer eles perguntarem uma coisa que eles já vão conversar. Então eu pego 2 alunos que eu sei que não vão um perguntar para o outro ali de livre, espontânea vontade, eu falo, então aluno 2, dá um exemplo, faz a pergunta para o aluno 7. Aluno 7, responde.
Aluno 9, faz a pergunta para o aluno 6. Só para a gente ver se eles estão entendendo o que é para fazer. O que é o ideal aqui? A gente partir da dupla que tem mais facilidade para a dupla que tem mais dificuldade. Então eu pergunto para 2 alunos que têm facilidade, tipo aluno 1, faz a pergunta para o 2. Aí eu vou para o intermediário, aluno 3, faz a pergunta para o 4. Aí eu vou para os que têm mais dificuldade, aluno 5, faz a pergunta para o 6. Por que isso? Porque além do meu exemplo, os alunos com dificuldade tiveram o exemplo dos alunos muito bons, né, que tem mais facilidade, dos alunos medianos, e aí eles tiveram a chance deles de praticar, ok? Para a gente ter certeza que eles sabem o que é para fazer e para eles irem para a atividade com mais segurança. Fizemos esses 3 exemplos, 4 na verdade, né? O exemplo do professor, o exemplo da dupla com mais facilidade, da dupla intermediária e da dupla com mais dificuldade. Fizemos isso, claro, sem expor o aluno, né? Sem falar, você que tem mais facilidade. Aí a gente deixa eles levantarem e entrevistar 3 amigos. Isso é uma dinâmica que pode ser chamada de cocktail party ou de mingle, que é quando a gente pede para todo mundo levantar e vai fazer a pergunta para os 3 amigos. Geralmente a gente faz isso quando é uma prática curtinha, porque ele vai chegar para o amigo e vai perguntar só assim, What do you like doing in your free time? O amigo vai falar, I like tananã. E aí inverte, o amigo pergunta para ele, por que eu não vou pedir para levantar, sentar do lado e etc? Porque vai levar mais tempo para a gente pedir para levantar, senta do lado, eles se arrumam, aí faz uma pergunta que é super curta, aí vai, levanta, senta e conversa com o outro de novo. Então, como é uma pergunta curtinha, levanta todo mundo e fala com 3 amigos aí. E aí chama cocktail party, porque é mais ou menos se eles estivessem ali num daqueles coquetéis, né, que as pessoas estão andando, conversam um pouquinho aqui, conversam um pouquinho ali, e eles fazem essa prática. Terminou, aí a gente pede para todo mundo sentar e a gente vai pedir exemplos. Qual que é a pergunta mesmo que a gente está usando? Como que responde mesmo? Então, aluno número 1, com quem você conversou? O que ele respondeu? Aluno 3, com quem você conversou? O que ele respondeu? E aí a gente faz essa checagem. Terminamos. Nós temos aqui no slide do material digital a seção encerramento, que eu coloquei também aqui no handout do aluno, e a gente vai ver como que tá isso aqui. Lembrando que essa seção que eu coloco aqui é uma seção mais participativa dos alunos, então eu não vou falar o que nós fizemos na aula hoje, mas eu vou puxar dele, porque dessa maneira eu já estou fazendo também uma avaliação de como foi a minha aula, se eles realmente aprenderam. Então, pessoal, vamos lá. Na aula de hoje aprendemos sobre... Qual que foi o tema da aula de hoje, pessoal? Foi falar sobre comida predileta? Qual que foi o tema? Deixa eles falarem, que é Free Time Activities. Ok, então vamos escrever aqui Free Time Activities. E alguma delas são... Eu quero 5 alunos para falar uma Free Time Activity. Eles levantam a mão. Fala uma, fala uma, fala uma. Ok, então agora cada um escreve aí e aqui o professor pode definir. Escreve uma, escreve 2, escreve 3. Importante a gente pedir os exemplos de primeiro para depois falar para eles escreverem. Para falar sobre o que gostamos, usamos o verbo. Qual que é o verbo para gostar? Deixa eles falarem like. Ok, então vamos escrever aqui o like. E para falar sobre o que não gostamos, usamos o verbo e deixa eles falarem o dislike. O verbo posicionado depois de like ou dislike precisa terminar em... Então vamos lá, eu falo I like play ou eu falo I like playing? Deixa eles falarem qual que é o correto. Então como que o verbo termina quando é depois de like ou dislike? ING, muito bom. Então escrevam aqui ING. Por exemplo, quem pode me dar uma frase completa com like e o verbo no ING? Deixa um aluno dar a frase. Quem mais pode dar outro exemplo? Quem pode dar outro exemplo? Então agora escrevam um exemplo aqui que vocês quiserem. E quando realizamos uma atividade com outra pessoa, usamos a preposição. Como que a gente fala mesmo? Aí alguém fala with, ok? Então escreva aqui a preposição with, que significa, qual que é o significado de with? É com, teacher, ok? Então escrevam aqui com. Por exemplo, e a gente pede para eles darem exemplo de frases com with. E por fim a gente pede para eles escreverem ali um exemplo. Terminamos essa parte muito importante, abrir o gerenciador de tarefas lá na tela, mostrar a tarefa da aula e seguir os procedimentos, né? Lê o enunciado, pergunta o que eles entenderam do enunciado, se possível faz um de exemplo e sempre fala, olha, esse exercício
tem a ver com o vocabulário que a gente aprendeu aqui. Ou esse exercício tem a ver com o verbo like que a gente aprendeu aqui. E a gente vai linkando a tarefa com o que foi estudado na aula de hoje. Foi isso que eu preparei para essa primeira aula do 7º ano. Lembrando que o Handout está disponível aqui embaixo. E se é a sua primeira vez aqui no canal, já clica aqui embaixo no joinha, já clica para seguir e ativa o sininho para receber notificações. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam das atividades dessa aula e depois que vocês usarem, volta aqui para comentar como que está sendo e se esses vídeos estão ajudando no seu dia a dia de teacher. That's it for today. Thank you so much for watching this video and see you in the next one. Bye bye!